Kung, só para fechar agora a segunda pergunta, no contexto de um iniciante que está procurando, né, se aproximar do surf, né, para ele aprofundar a relação dele com as ondas, né, no caso, empregando uma prancha, o aprendiz, né, você acredita que existem diferentes estratégias assim para que ele possa ao mesmo tempo aprender a controlar o seu objeto de manipulação e não deixar de prestar atenção no que está acontecendo em volta, né? Na força das correntes, no formato da onda, na linha da onda? Você acha que existe uma sensibilidade por parte do professor, deve existir uma sensibilidade por parte do professor para que não se perca de vista o relacionamento com o ambiente, enquanto na tentativa de aprender a controlar a prancha? Sim, Bruno, eu acho que é fundamental. Eu falo isso para todos os meus alunos que entram na nossa escola, a Escola Kung de Bodyboard, porque assim, o princípio básico você não está praticando um esporte, ou você, né, não vai entrar num esporte, entre aspas, né, indoor, é um esporte indoor, ou seja, que você está praticando em um ambiente fechado e controlado. Você está praticando o esporte ao ar livre. Então, os elementos que interferem ou que ajudam na prática desse esporte, você tem que ter conhecimento. Então, isso é o princípio fundamental para todas as modalidades de surf. O surf tradicional, em pé, o pranchão, o longboard, o bodyboard e o próprio stand-up. Então, você está na praia, você tem que ter conhecimento do vento, da maré, das correntes, por onde você entra, por onde você sai, e se você tem o condicionamento físico para administrar essas variáveis, né? Porque ele pode mudar de uma hora para outra. Então, o princípio básico é você ter esses conhecimentos. Então, eu falo isso para todos os meus alunos. Olha só, vamos fazer hoje uma aula sem uso da cordinha, do lash, do leash, né? Do strap. Mas como? Se eu perder minha prancha, como é que eu faço? Você não sabe nadar? Você não sabe onde tem a vala, onde está o banco de areia, para que lado está a corrente? Se você tem isso, você sabe como se safar se você perder a prancha, até porque você tem que recuperar a prancha, né? Se você futuramente for pegar onda com um camarada e tal, você de repente está num ambiente isolado, está surfando você e um amigo seu amigo pegou uma onda, você está sozinho no mar, de repente vem uma série, te pega de surpresa, leva a tua prancha, como é que você vai fazer? Então, é fundamental para todas as escolas, bodyboard, surf, stand-up, que estão fazendo trabalho ao ar livre, na praia, passem os conhecimentos básicos do mar, ou seja, dessas variáveis, né? Vento, direção do vento, corrente, enfim, todas essas informações que eu falei anteriormente. Isso é fundamental para depois, ou paralelamente, com a prancha que ele for usar, de surf ou de bodyboard, ele saber que ele pode, com aquele instrumento, facilitar até o deslocamento dessas variáveis. Ou seja, se uma corrente está para um lado, ele sabe que tem que remar para o outro. Então, com uma prancha, ele tem uma facilidade maior de se deslocar, porque ela tem mais velocidade, auxilia isso. Agora, se ele perder a prancha, isso não pode ser um fator de eliminar o prazer dele. Pelo contrário, ele tem que fazer o seguinte: eu vou superar isso porque eu tenho conhecimento, sei por onde vou sair, nadando, ele tem que saber nadar, tem conhecimento da direção da corrente, ele sai pelo local certo, com segurança, recupera a prancha e volta para o mar. Então isso, qualquer surfista, qualquer bodyboarder que tem um objetivo de dar continuidade àquela prática, tem que ter esse conhecimento, tem que ter isso aí como fundamento. Todas as escolas obrigatoriamente têm que passar isso adiante. Essa é a minha opinião. Beleza, Kung. Poxa, você podia falar um pouquinho da localização da sua escolinha, né? Como é que o pessoal pode chegar até você, o pessoal interessado aí em começar com bodyboard? Sim, a Escola Kung de Bodyboard, ela funciona há 16 anos, entre os postos 4 e 5 aqui da Praia da Barra, no Rio de Janeiro, né? E, enfim, a gente tem os acessos para chegar, a gente são a própria
local, né? A gente funciona praticamente todos os dias, principalmente na parte da manhã, porque a tarde entra no leste, mas sempre na parte da manhã a gente está. Pelo site kungbodyboard.com, lá tem todas as informações de aula, valores, horários, como fazer a sua inscrição, e é só chegar. A gente está aqui. Valeu, um abraço, aloha. Isso aí, mestre. Valeu. Pessoal, Bruno. espero que tenham gostado aí. Depois daquele confere no kungbodyboard.com, é isso? Isso aí. E depois daquele confere no surfpedagogy.com. Valeu, galera. Com certeza. Saudações do surfista de alma. Aloha. Obrigado, Bruno. Valeu, um abraço.